Boa noite, meus irmãos. Para dar início aos nossos estudos dessa noite, vou fazer a leitura da lição número 20 do livro Ceifa de Luz, do Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E como é costumeiro, na característica do Emmanuel, ele sempre cita trechos da Bíblia. E aqui ele cita do capítulo 6, versículo 34 do Evangelho de Mateus: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. E nos comenta Emmanuel: na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões nas quais, tanta vez, imprevidentemente arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente o deles. Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio por meio de reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quanto se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo. Entretanto, reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmale da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Façamos então nossa prece, meus irmãos. Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor. A tua misericórdia nos trouxe até aqui esta noite, para refletirmos juntos, para estudarmos juntos os ensinamentos do nosso irmão maior, o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa o nosso irmão que fará o estudo dessa noite, Mestre. O Senhor sabe que estamos aqui para ouvi-lo. Então, cerca o nosso palestrante com teu amor, com as tuas vibrações, com as tuas intuições, para que ele consiga intuir-nos, para que ele consiga conduzir os nossos pensamentos, nossos sentimentos, em favor do nosso processo evolutivo. Abençoa cada um de nós
e permita que a espiritualidade amiga possa proteger-nos e abençoar-nos essa noite. E assim, querido Mestre Jesus, seja pois em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, que conduz os trabalhos, acima de tudo em nome de Deus, possamos dar por iniciado a noite de estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Companheiras e companheiros, minhas irmãs e meus irmãos, boa noite a todos vocês. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos, esses nossos amigos, companheiros espirituais, possam estar conosco, nos envolvendo, nos trazendo paz, harmonia e nos auxiliando também na tarefa de aprendizado. Às vezes aprender não é fácil, às vezes a gente custa aprender, né? Às vezes a gente precisa até apanhar para isso. Às vezes aprendemos a duras penas, mas a gente vai conseguir. E com eles ajudando, fica mais fácil, não é isso? Hoje eu gostaria da participação de todos vocês, tá? Queria que todos vocês participassem do nosso estudo, com as suas opiniões, com os seus pontos de vista, com os seus sentimentos, para que a gente possa enriquecer o máximo possível, tá ok? Então vamos ficar à vontade, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser falar alguma coisa, vamos ficar à vontade. Estamos em casa, não estamos? Estamos entre família, não estamos? Então não tem motivo da gente ficar pouco à vontade, devemos ficar à vontade. Na noite de hoje, vamos estudar lá causas justas das aflições. Por que o justa está de verde? Porque escreveram ali causas atuais das aflições. Eu falei, está errado. Nosso tema não é esse. Aí eu fui ali, apaguei, só tinha caneta verde, fui lá, remendei com a caneta verde. Então ficou ali causas justas das aflições. Mas foi bom, por um lado, porque destacou. Né? Essa palavra, a gente trouxe ali um destaque para essa palavra, né, de justas, que nos lembra o quê? Quando a gente fala causas justas, o que nos remete? Justiça, né? Então, quando falamos de causas justas, nós estamos falando de justiça, de realização de uma justiça. Pois muito bem, causas justas das aflições. Essa palavra aflição, ela na realidade, ela concentra, ela agrupa uma série de outras palavras, de uma série de outros sinônimos que vem à nossa cabeça, não vem? O que a gente lembra quando a gente fala de aflição? O que a gente pensa? Dor? Angústia? Medo? Não sai? Está preso aí, não sai? Tem uma variedade de coisas para gente ficar preso. Exatamente. É uma variedade de coisas. Nos remete a sofrimento, tristeza, angústia, né? Dor, como foi falado. Todos esses sentimentos ruins. Todos esses sentimentos, todas essas situações que a gente não deseja. Estão chegando mais alguns companheiros. Então, a palavra aflição resume tudo isso. Ela engloba absolutamente tudo isso. Tudo o que nós não queremos, que nós não desejamos, que nós fugimos. É algo que a gente tem como não bom, o contrário de bom. Isso é aflição. Embora todos nós... Tem alguém aqui que goste de aflição? Tem algum masoquista aqui que gosta de dor, sofrimento, angústia, medo? Boa noite. Tudo bem? Por favor, fiquem à vontade. Então, ninguém gosta. Com certeza não. Estamos certos disso. Pois muito bem. Então, embora a gente não goste de nada disso, nós reparamos que isso, eu estou falando das aflições, tá? Da dor, da angústia, do sofrimento, de todos esses sentimentos que a gente não gosta,
né? Embora a gente não goste, a gente não deseje, eles, ou seja, essas aflições fazem parte da vida de uma palavrinha importante. Todos, de todos nós, sem exceção. Por isso que ela é importante, essa palavra. Embora ninguém queira, ninguém goste, todos nós fujamos, ela faz parte, elas fazem parte, as aflições da vida de todos nós, sem exceção, sem absolutamente exceção. Inclusive existe, né, eu estudando, encontrei uma frase que diz que as aflições são coerentes, foi a classificação, né, a definição para aflição. Por que coerente? Porque ela atinge absolutamente todo mundo, sem excetuar ninguém, desde o mais sábio ao mais ignorante, desde o mais rico ao mais pobre, desde o mais sensível ao mais grosseiro, sem exceção, atinge absolutamente todos, desde o mais idoso ao mais jovem. A criança sente aflição. Quem falou medo mesmo, hein? Você falou medo. E foi importante por quê? Porque uma das maiores aflições que eu tive durante a infância foi medo. Eu acho que isso não é uma exceção. A grande maioria das pessoas, quando criança, sente medo. Os medos comuns, a gente sente medo do pai morrer, da mãe morrer, a gente sente medo de fantasma, a gente antes de deitar olha embaixo da cama para ver se não tem nada, dorme de luz acesa, não é verdade? É uma grande aflição, o medo é uma grande aflição. Então, todos nós sentimos sem exceção. Não é bom, então é algo que nos acompanha durante toda a nossa vida. Desde criança, nós tínhamos as nossas aflições. Vamos chegar, se Deus quiser, a uma longa idade, eu vou passar dos 100, estou me preparando para isso, sentindo aflição, com certeza absoluta. Elas se renovam. Hoje, a aflição que nos atinge é uma, daqui a pouco a gente supera, aparece outra, a gente supera, e elas vão só modificando, mas sempre nos acompanhando. E por que elas fazem parte da nossa vida? Para aprendermos um pouquinho. Sobre o quê? Sobre as aflições? Elas existem, as aflições, para que a gente aprenda a amar, para que a gente aprenda sobre o amor. Não é verdade? Olha só que coisa interessante. Eu botei esses números aqui, 1, 2, 3, para eu não esquecer. Porque eu costumo, às vezes, começar o estudo e depois eu me esqueço do que eu tinha programado, aí eu olho para cá e eu lembro, né? Então, por isso que eu botei a numeração aqui. A primeira tarefa que as aflições, que todos esses sofrimentos, essa angústia tem em nossa vida, é justamente o aprendizado, para que a gente alcance o aprendizado. Olha que coisa interessante. A dor, o sofrimento, a angústia, o medo, tudo isso vem como um móvel nas nossas vidas, como uma alavanca para que a gente caminhe, algo para nos impulsionar. Por quê? Porque nós somos... Qual é a palavra agora? Imperfeitos somos, mas além de imperfeitos, faz parte da imperfeição. Ninguém vai lembrar? Orgulhosos também. Está todo mundo pensando e eu gosto disso. Sabe por quê? Porque nós somos preguiçosos. É algo que nos caracteriza. Nós somos preguiçosos. Quando tudo está bem, o que a gente faz? Se acomoda. Basta estar tudo bem para a gente se acomodar. Se tiver tudo tranquilo, tudo em paz, estiver tudo funcionando, a gente relaxa e acabou. E a gente começa simplesmente a paralisar. A gente não tem aquela disciplina de continuar a tarefa, de continuar fazendo o nosso trabalho, mesmo que esteja tudo bem.
O patrão está ali do lado, a gente está lá, a cabeça nem levanta, trabalha. Agora, se o patrão vira as costas, sai um pouquinho, a gente senta, começa o papo, relaxa e o trabalho fica. Se o patrão não aparece, então aquele dia não rende nada. A gente relaxa. Nós temos ainda esse vício dentro de nós. Então a dor, o sofrimento, a angústia, todas essas aflições existem na vida de todos nós, porque todos nós ainda precisamos dela nos impulsionando diariamente para que a gente realize um trabalho que nós nos comprometemos a fazer antes de reencarnarmos. Essa é a principal tarefa da dor, das angústias, das aflições em nossas vidas. Nos mover, nos fazer caminhar, evidentemente, para frente, porque nós ainda somos preguiçosos por sermos imperfeitos, e nós deixamos então de realizar os trabalhos que nós devemos trabalhar, que nós devemos fazer, que nós devemos realizar. Se está tudo bem, por que eu vou trabalhar para deixar o meu orgulho de lado? Se eu não estou tendo nada que me impulsione, por que eu vou ter o trabalho de tirar de mim a minha vaidade, a minha inveja, a minha ambição? Por que eu vou trabalhar esses defeitos, esses vícios que eu trago comigo? Somente quando eu encontro algo que me obriga, é que eu então me detenho a isso, é que eu me dedico a isso. É por isso que a dor, por isso que as aflições aparecem em nossas vidas. Em primeiro lugar, porque nós precisamos como um impulso, como um móvel para as nossas ações. Mas não é só essa a tarefa da dor, não é só essa a tarefa das aflições em nossas vidas. Qual seria a segunda? O que nós poderemos colocar aqui no número 2, para preencher aqui? Qual uma segunda função que as aflições têm em nossa vida? Evolução? Sim. Mas eu acho que a evolução se encaixa mais aqui nesse primeiro, do aprendizado. A gente aprende, com o aprendizado a gente evolui. A dor, de uma forma geral, tem uma função importantíssima na vida de todos nós, que é dizer para cada um de nós que há algo de errado. Essa é a função da dor. A dor é um aviso, um mecanismo que a natureza colocou em nossas vidas para nos dizer, olha, existe algo errado em você que precisa ser corrigido. É aquele aviso, aquele sino que toca dentro de nós. Sem a dor, a gente não percebe que existe algo de errado. E nós vamos então começar, por exemplo, pelas dores físicas. Estou aqui muito bem. Às vezes aparece aqui uma carizinha, aquele buraquinho, eu nem noto, nem percebo, vai ficando. Eu tenho o hábito de visitar o dentista a cada 6 meses, como dizem que tem que ser. Tem nada, ainda mais no preço que está. Aí o que acontece? Ela vai aumentando, até que chega uma hora que vem a dor. A dor vem por quê? Para me avisar, olha, presta atenção que tem algo aí que precisa de cuidado, que você precisa tratar. É essa a função da dor, é te avisar. Quando a gente sente aquela dorzinha em qualquer lugar do organismo, quando a gente come alguma coisa que o estômago reclama, o que é isso? Olha, veja melhor o que você está comendo, o quanto você está comendo, a que horas que você está comendo, porque você precisa regular isso aí que não está direito. A dor é esse aviso no nosso corpo. Sem ela, grandes males nos acontecem, males muito piores. Existem pessoas que nascem com um determinado problema, que é chamado na medicina de analgesismo. Todos nós produzimos, no nosso cérebro produz por meio de suas glândulas, substâncias que são analgésicas. Senão isso, nós teríamos dor o tempo todo no nosso corpo. Então, o nosso organismo produz, mas produz numa determinada quantidade.
Tem pessoas que nascem com uma disfunção e essa produção é maior do que o normal. E essas pessoas tendem a não sentir dor. Elas podem cair, se machucar, se queimar, que elas não sentem. Na Inglaterra, no início do século passado, foi em 1900 e pouco, nasceu uma menina na Inglaterra, se eu não me engano em Londres, não tenho certeza, mas foi na Inglaterra, que o caso dela era tão grave, né, essa disfunção dela, que ela não sentia dor de espécie nenhuma. Era uma criança que nunca chorava, porque não sentia dor. E ela fazia de tudo, e a mãe podia brigar, podia bater, ela podia cair, e ela nunca reclamava de dor, não sentia dor de jeito nenhum. Um dia ela levou um tombo, levantou, continuou andando, foi andar com sua bicicleta, tudo mais. Passou um tempo, ela começou a mancar. Ela pisava e ela mancava e caía. A mãe achou aquilo estranho, pegou e levou para o médico. Quando foram ver, estava com uma fratura mesmo, o osso tinha fraturado totalmente. E ela nunca se queixou porque ela não sentia dor. Foi aí então que a família descobriu a fratura e descobriu a disfunção que ela tinha do analgesismo, que ela não sentia dor. Resultado, os pais tiveram que redobrar os cuidados, porque ela nunca ia dizer que tinha algo de errado acontecendo com ela, porque não existia a dor para avisar. Então os pais tinham que estar sempre cuidando, e aquilo era extremamente cansativo. E o pior, como ela não sentia dor, ela não tinha medo. Como ela não tinha medo, ela fazia de tudo, né? Ela se pulava de uma janela alta, tudo mais, porque ela ia bater lá embaixo, não ia sentir absolutamente nada. Então os pais precisaram assim educá-la de uma forma muito mais difícil para que ela tivesse a consciência de se cuidar independentemente de estar sentindo alguma coisa. E ela veio a desencarnar jovem por causa disso. Porque os problemas apareciam e ela simplesmente não se dava conta e ela acabou desencarnando jovem. Veja a importância da dor na nossa vida. Então a gente vai colocar aqui como um alerta. Essa é a segunda função da dor. E quando nós conversamos sobre isso, falamos sobre a dor física. Mas a dor moral não é diferente. Ela funciona também para o nosso aprendizado e também como um alerta. Quando nós sofremos uma dor moral, ela está dizendo para nós também que existe algo que precisa ser corrigido. Que a gente precisa parar para pensar. Quando a gente se ofende, a ofensa é uma dor moral, não é verdade? Quando a gente se ofende com a gente, não fica ferido. O que essa dor moral pode estar nos alertando nessa situação? Olha, você está muito suscetível, você está muito orgulhoso, você está muito cheio de si, porque a pessoa falou alguma coisa, você ficou todo melindrado, todo ferido. Quer dizer, olha como que você está. Então isso serve para a gente parar, para a gente refletir. Isso aconteceu na minha vida, graças à doutrina espírita, eu consegui perceber isso. Eu tinha um defeito pavoroso, tem muitos outros que eu não vou contar para vocês, lógico. Mas como esse eu já estou superando, aí eu posso contar. Queria, uma coisa para me deixar com ódio, possesso, era eu falar alguma coisa e alguém não acreditar. Se eu falasse, se a pessoa não acreditasse naquilo que eu estivesse falando, aquilo me dava um ódio, que era dar vontade de matar aquela pessoa. Até que eu parei para pensar, graças aos ensinamentos da doutrina espírita, por que eu me ofendo tanto quando alguém não acredita em mim? Orgulho. Se eu falei a minha palavra, se eu estou falando, né? Quer dizer, eu me colocava numa situação de que o outro tinha que olhar para mim e ter respeito e olhar, não, se o Sérgio falou é porque é verdade. Aí que eu fui perceber, gente, olha o orgulho que eu estou, né? A vaidade que eu estou carregando. É por isso que eu me ofendo tanto quando alguém não acredita em mim. Aí eu comecei a baixar minha bola, eu comecei a tratar isso. Né? Hoje, se alguém duvidar de mim, completamente diferente. Todo mundo tem o direito de duvidar de mim, principalmente aqueles que não me conhecem. Por que eles vão acreditar em mim se não me conhecem? Mas eu precisei sofrer para eu perceber e percebendo eu me corrigir.
senão eu estava do mesmo jeito até hoje. As dores morais é sempre um alerta, sempre um sino nos dizendo: olhe para você, se estude, se analise, veja a causa dos seus sentimentos, daquilo que você traz de você, dos seus atos. Então é esse alerta que está sempre em nosso caminho todos os dias. E é por isso que elas estão, as aflições, as dores, os sofrimentos, na vida de todo mundo. Porque todos nós somos o quê? Espíritos em fase de aprendizado. Tem alguém aqui que já superou essa fase? Acho que não, né? Se todos nós precisamos ainda de aprendizado e nós ainda dependemos dos móveis, dos impulsos, dos empurrões para a gente aprender, então a dor vai estar na vida de todo mundo. Se todos nós somos filhos de Deus e Deus é justo, Deus é bom, por que que ele ia isentar alguém desse alerta, desse aviso? Então ela existe na sua vida, na sua vida, na sua, na minha, porque Deus é justo e ele nos concede esse alerta para todo mundo. No dia que a gente aprende a caminhar sem precisar ser empurrado, impulsionado, e quando a gente começa a prestar atenção em tudo que ocorre em nós, conosco, a necessidade da dor e das aflições diminui. Quanto mais nós ficamos dependentes dela, das aflições, mais elas nos visitarão. Quanto menos dependentes delas nós ficarmos, menos elas aparecerão em nossas vidas. Então, a intensidade e a frequência da dor vai depender do comportamento de quem? Do vizinho, né? Vai depender do comportamento da presidente do centro? Não, vai depender de quem? De nós. A intensidade e a frequência dessas aflições em minha vida, vai depender de mim. Se eu continuar num processo de preguiça, ela vai aparecer para me empurrar. Isso faz parte da lei de Deus. Se eu continuo caminhando, se eu continuo vivendo sem dar atenção a mim, sem eu olhar para mim, procurar me estudar e agir, ela vai aparecer como um aviso em nossas vidas, em minha vida. Então nós temos que ter essa consciência, que elas existem para o nosso bem, graças à misericórdia de Deus, e que elas estarão presentes em nossas vidas enquanto nós precisarmos delas. Ok? Alguma dúvida? Alguém querendo comentar alguma coisa? Alguém querendo discordar de alguma coisa que falamos? Não? Aqui ninguém quer participar, hein, Yara? Nossa, mãe do céu, todo mundo quieto. Pois muito bem, se existe a dor, o sofrimento, as aflições, que são instrumentos que a espiritualidade nos dá para que a gente avance, existe um outro tipo de dor, outro tipo de aflição, que ela não existe mais simplesmente para nos fazer progredir. Mas ela tem uma outra característica, ela tem um outro aspecto. E qual é esse outro aspecto que eu vou colocar aqui no número 3? Qual é a característica dessas aflições? Reparação. Ele deu a palavra assim precisa. Ele leu antes. A dor reparadora. Ela vem como reparação em nossas vidas. E aí, então, quando a gente pega o dicionário, para a gente ver o sinônimo da palavra aflição, aparecem lá todas essas palavras que nós falamos aqui, que a gente já comentou. Do nosso ponto de vista, desse ponto de vista nosso, que é materialista, que é imediatista, que é desse ponto de vista, né, do mundo, aflição significa isso. Mas do ponto de vista espiritual, qual é o significado, qual a definição de aflição? Como que a aflição
é definida pelos Espíritos para nós? Oportunidade de reparação, sim, crescimento. É uma oportunidade de nós nos, não é restabelecer, agora, perdão, fugiu a palavra, mas repare, porque é uma outra palavra que se encaixaria melhor, me fugiu a mente agora, daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo. Mas de nós nos afinizarmos novamente com as leis de Deus. Existe uma lei criada por Deus que rege todo o universo, que rege todos nós. E nós devemos andar, devemos caminhar segundo o que estabelece essa lei. Só que nós, na grande maioria das vezes, por ignorância, mas também, muitas das vezes, por descaso, por necessidade de infringir. Nós somos rebeldes, nós gostamos de infringir. Desde criança, não é verdade? Fala para uma criança que ela não pode botar o dedinho na tomada e vira o rosto para você ver. Ela vai lá direto. Se você não tivesse falado, talvez ela não fosse lá colocar. Mas é porque você disse não. Até na educação hoje, eu esqueci agora, os especialistas dizem que a gente não deve usar a palavra não na hora de educar, né? A gente sempre deve usar o sim de uma forma contrária. Não mexa aí. Ela fala assim, vem cá, vem mexer nisso daqui. A gente nunca deve usar a palavra não, porque quando a gente fala o não, é a mesma coisa que está mandando fazer. Nós temos ainda essa necessidade de infringir a regra. O município fala, proibido estacionar aqui. Ah, meu amigo, eu vou lá estacionar, só para provocar. Aqui é contramão. Ah, eu vou querer entrar de qualquer jeito. Mas por quê? Porque eu quero infringir de alguma forma, eu quero chamar a atenção, eu quero dizer que ele não me manda, né? E nós precisamos, às vezes, de consequências drásticas para que a gente não pratique aquele ato. Olha, se você fizer, você vai sofrer essa penalidade, porque se a gente só falar, não faz não, aí que é que a criatura faz. Com relação às leis de Deus, a gente, como espírito, agimos da mesma forma. Nós até hoje ainda temos uma satisfação em infringir a lei. E quando nós infringimos, nós causamos algum tipo de mal. Todas as vezes que nós infringimos a lei de Deus, algum mal acontece. Nós prejudicamos a nós mesmos ou a alguém de alguma forma. E assim, então, nós precisamos retornar a essa lei, a essa linha reta que nós devemos caminhar. E a dor, o sofrimento, as aflições, elas existem justamente para nos trazer de volta. Elas vão nos mostrar, por meio das consequências, que nós estamos errados, que existe algo de errado e que precisa ser reparado. Nós precisamos voltar para o rumo certo. É uma característica das dores, das aflições. E também para libertar a nossa consciência. Por incrível que pareça, por mais interessante que pareça, os espíritos narram isso. Nós só conseguimos liberar o sentimento de culpa, a aflição que nos pesa na mente, quando nós passamos por um processo de dor. Somente a dor nos liberta. Todos nós, quando praticamos algo de errado intencionalmente em relação ao nosso irmão, é gerado aquele ato, é gerado aquele efeito, e nós guardamos na nossa consciência, isso fica registrado, o mal que nós causamos. Na hora, ficamos satisfeitos, porque era exatamente aquilo que eu queria. Botei o pé na frente porque eu queria que ele tropeçasse e caía de cara. Ele tropeçou, caiu de cara, estou satisfeitíssimo. Deu certo. Naquele momento, eu estou feliz da vida. Só que vai chegar um determinado momento que a minha consciência vai me mostrar que o meu ato foi errado. E essa sensação de satisfação, ela começa a se transformar. E ela, de um primeiro momento de satisfação, ela começa a pesar e ela se torna uma culpa.
ela se torna uma angústia. E aquilo então passa a ser um sofrimento em nossas vidas. E a gente passa a carregar esse peso. E a gente só consegue se liberar dele quando a gente passa por algo semelhante que nos cause uma dor semelhante que nos libera desse sentimento. Não me perguntem por que isso. Isso é a lei de Deus, segundo que os Espíritos nos narram. Toda ação tem uma reação. Isso é uma lei da natureza, é a lei de Deus. Toda ação tem uma reação. Tudo aquilo que nós fazemos traz uma reação. Se nós temos uma boa ação que gera um bom efeito, da mesma forma esse bem se aloja na nossa consciência e se torna um bem eterno. Aquele bem, aquele sentimento de bem-estar, de alegria, de satisfação, permanece conosco eternamente. Todo mal que nós fazemos gera um efeito ruim e vai trazer para a nossa mente esse mesmo peso. E nós não vamos querer continuar carregando esse peso. E aí então nós pedimos, nós solicitamos uma oportunidade de nos liberar desse sentimento ruim por meio de um processo de reparação. Eu quero reparar o mal que eu fiz. Eu botei o pé à frente, ele tropeçou e caiu. Ele já se levantou, ele está bem, graças a Deus, mas agora eu quero fazer um bem a ele tão grande quanto o mal que eu fiz. Porque só aí, nesse momento, eu vou ver a minha consciência aliviada. E eu então solicito essa oportunidade de reparar com o bem, com o amor, aquilo que eu fiz. Mas nesse processo existe também a necessidade de nós passarmos como uma forma de depuração por um processo de dor, por um processo de sofrimento. E quais são os mundos destinados a isso? Quem que estuda a doutrina espírita aqui? Ah, viu? São os mundos de provas e expiações. Nós estamos aonde? Que coincidência, né? Por que nós temos tanto sofrimento no nosso planeta? Por que nós vemos tantas doenças atingindo tantas pessoas? Prazer que Deus tem em nos ver sofrendo? Por que nós vemos tantos desequilíbrios, tantas angústias, tantas aflições? Porque todos, olha a palavrinha aí de novo, todos nós somos espíritos compromissados com a lei de Deus, que solicitamos a oportunidade de reencarnar para repararmos, e aqui então viemos. Estamos aqui reparando os males que nós produzimos em vidas passadas. Por necessidade. Ninguém veio aqui a passeio. Se fosse a passeio, Deus tinha nos mandado para um lugar muito mais tranquilo. Nós ainda estamos aqui quando nós nos juntamos, reunimos as nossas dores, as nossas aflições. Por isso que a gente olha para o mundo e a gente vê tanta confusão, tanta dor, tanto sofrimento. Porque estamos aqui reunidos, reparando, resgatando os nossos atos do passado. Quanto mais grave tiver sido o ato que eu pratiquei, lei de ação e reação. A reação, ela é proporcional à ação. Para eu fazer com que esse livro chegue lá fora, eu preciso botar força, porque senão ele não chega lá, ele cai aqui. A reação é proporcional à nossa ação. Quando nós nos olhamos e nos vemos passando por situações difíceis, por situações complicadas, por situações dolorosas, ou está sendo necessário para o meu aprendizado, ou está sendo um alerta para que eu mude meu comportamento, ou está sendo um processo reparador de meus atos do passado. Tem a sua justificativa, tem a sua causa. Nada acontece por um acaso. Absolutamente nenhuma dor, nenhuma aflição, nenhum medo, nenhuma angústia acontece em nossas vidas sem uma razão específica e numa justa medida. Por isso que eu achei interessante a gente colocar ali a palavra justa destacada. Quando nós falamos justa,
todo mundo pensou em justiça. A aflição, ela representa uma justiça. Mas existe também um outro significado que está embutido ali. Ajustar. Quem falou? Ajustar. Sabe quando a gente bota uma calça que ela fica caindo toda hora? Ela não está ajustada, né? Eu preciso ir lá e mandar ajustar para que ela fique direito. Toda aflição, ela está justa à sua causa. Toda causa produz uma reação na exata medida, no exato tamanho. Então, toda aquela dor elevada significa para todos nós que a causa foi uma causa séria, foi uma causa grave, porque ela tem a mesma medida. Não existe um padrão, simplesmente existe aquilo feito sob medida. O que eu passo hoje foi desenhado sob medida de acordo com as necessidades que eu tenho de reparação. Por favor. A questão é assim, você tem as aflições das vidas passadas, mas também tem muitas aflições também, que é criada também na nossa vida aqui atual, para nossas escolhas também, né? Então, chega também coisas atuais aqui que a gente cria também, de passar aflições para nossas escolhas, pela algumas atitudes que nós tomamos nessa encarnação, entendeu? Exatamente. Então, isso também E essas causas, desculpa interromper. Nada, pô, eu terminei pra falar. Elas são importantíssimas, sabe por quê? Porque as causas do passado a gente esqueceu, graças a Deus. Tomara que eu não me lembre do que eu fiz no passado, porque senão eu vou ficar vermelho de vergonha aqui diante de vocês. Então, graças a Deus que eu esqueci, né? Mas quando a gente esquece, dá a impressão que ela é injusta. Mas eu não fiz nada de errado. Poxa vida, Deus está vacilando comigo, né? Eu, dessa vida, fiz tudo direitinho, dá essa impressão que é injusta. Mas quando eu uso como exemplo as consequências dos meus atos desta vida, eu consigo tirar isso como exemplo para as causas passadas. Se eu fiz algo de errado nessa vida e hoje eu estou sofrendo a consequência, eu percebo que essa consequência foi fruto de uma ação minha. Isso mostra para mim que uma coisa, algo que eu esteja sofrendo hoje, mas que eu não esteja vendo nessa vida, ela existe, só que numa outra vida. Por aí nós percebemos que tudo que acontece na nossa vida é consequência dos nossos próprios atos. Tudo que nós fazemos terá uma consequência. Se a causa não está nessa vida, se eu não consigo vê-la nessa reencarnação, eu posso ter certeza de uma coisa. Está aí outra. Eu pratiquei a causa disso que eu estou vivendo, que eu estou vivenciando hoje, numa outra reencarnação. E também pode acontecer para frente, né? Sim. Sabe que o que você vai fazer hoje, se você não reparar nessa vida, provavelmente você vai reparar numa próxima. São dívidas que você vai acumulando. Vai acumulando. E por quê? Que às vezes a gente não paga imediatamente e fica para a próxima. Por exemplo, um mal que eu esteja sofrendo hoje. Não causei nessa vida, não fiz nada nessa vida, então foi de vida passada. Por que eu não resgatei isso lá atrás, na vida passada? Por que se acumulou? Por que Deus permitiu que se acumulasse? São várias questões, até que ele Misericórdia divina. Livre-arbítrio, mas olha só, misericórdia divina. Por quê? Porque Deus é tão bom que Ele só nos cobra alguma coisa quando nós temos condições de pagar. Imaginem vocês, eu vejo alguém que está me devendo um dinheiro, emprestei, eu olho aquela pessoa, está sem nada, está andando descalça, está com roupa rasgada, está sem comer em casa, eu vou e cobro agora, eu não estou sendo cruel demais? Aquela pessoa já está num estado lamentável, eu vou lá e cobro.
Porque ele fala que meu fardo é leve e meu jugo é suave. Porque se ele for cobrar tudo, aí não ele vai te ensinar, ele vai te castigar. Exatamente. Então, ele vem com essa frase de o fardo é leve e meu jugo é suave, porque ele está ensinando a gente, ele não está castigando. Deus é justo, mas ele é bom também. Ele não é aquele, ele não é justiceiro. Deus é justo e ele é bom. E ele aguarda o momento que nós temos condições de pagar para nos cobrar, exatamente. Então causamos um mal, só que eu ainda não tenho condição de pagar isso. Então Deus, fica calmo. Vai aí se aperfeiçoando, vai adiantando, vai caminhando. Lá na frente você vai ter condição de pagar. Lá na frente você paga. É por isso que elas se acumulam por 1, 2, 3, várias reencarnações. Nós só vamos resgatar quando nós estamos em condições de pagar. Os dois levantaram. Quem que levantou o dedo primeiro? Não, é interessante que pode dar misericórdia. Gente, que Deus é tão bom que às vezes você está devendo aí 1 milhão, ele fala, vou parcelar em 50 encarnações. Então, ele é tão bom e não cobra juros, é isso que eu ia falar, sem juros, parcela sem juros, sem multa, né? É a bondade de Deus, é a justiça que funciona com amor. Mas ele cobra só 1%. Ele não cobra nem o que a gente fez, né? Vejam bem, lá no livro Missionários da Luz, todo mundo aqui já leu esse livro, eu sei, alguns esqueceram, acho que é o capítulo 13, se eu não me engano, vou relembrar. Vocês lembram da história de Segismundo? Né? Segismundo, vou contar para vocês, aqueles que não estão lembrados, já sei que todo mundo leu, mas só para quem não está lembrado. Segismundo, em uma determinada reencarnação, ele se apaixona por uma mulher. E essa paixão, se torna tão grande que ele passa a desejar essa mulher a qualquer custo. Só que essa mulher já era casada. Essa mulher já tinha seu marido, já tinha sua família, vivia muito bem com ele. E então Segismundo vê aquela paixão crescendo a cada dia, e o que ele vai fazer? Até então que ele tem uma bela ideia. A única forma de eu conseguir viver ao lado dessa mulher é se o marido desaparecer de alguma forma. Se ela ficar viúva, Se ela ficar viúva, ela então está livre. E ele então arquiteta um plano e ele causa um homicídio. Ele mata o marido dessa mulher para que então ela se torne viúva e ele possa então ficar com ela. O seu plano dá certo, ele começa a ter cuidados com a mulher acaba cedendo e ele então se casa com a mulher e passa a ser feliz para sempre? Não. Nenhum momento. Essa perturbação, mesmo durante a reencarnação, já começa a acompanhar o sentimento de culpa, o arrependimento, aquela sensação de que fez algo de errado. Mas ele vive em silêncio, nunca conta nada para ninguém, o crime nunca é descoberto. Só que ele desencarna. Quando ele desencarna, o plano espiritual sabia de absolutamente tudo. Ele sofreu alguma pena? Sofreu pela sua consciência. Durante muito tempo, no plano espiritual, ele fica carregando esse sentimento de culpa. Mas ele é recebido em nosso lar, ele passa a ser um morador de nosso lar, ele passa a se beneficiar de todos os bens espirituais que essa colônia podia oferecer. E ele, desejando muito se livrar desse sentimento de culpa, ele monta ao lado de nosso lar, próximo ao nosso lar, uma estação de socorro, justamente para receber espíritos endividados, aqueles espíritos que cometeram erros graves diante da lei de Deus, para que ele pudesse receber e ajudar a cuidar. E não são poucos. E ele recebia todos esses espíritos chegados da terra com comprometimento, e ele ali então auxiliou muita gente, auxiliou tanto que ele passou a ser um espírito respeitado, um trabalhador correto, dedicado ao Cristo. Mas a sua cabeça sempre trazia para ele um sentimento de vergonha. Como que ele podia ser olhado e admirado, ser respeitado se ele tinha aquele débito
na sua história, na sua bagagem. Então ele não conseguia encarar todas aquelas pessoas que tinham admiração por ele, e ele percebia que ele só ia conseguir galgar degraus mais altos no dia que ele se liberasse desse sentimento de culpa e ele restabelecesse, reparasse o que ele fez no passado. Então Segismundo solicita ao plano espiritual que permita que ele reencarne para reparar. A espiritualidade chama a mulher com quem ele foi casado, chama o espírito que ele foi homicida, que ele assassinou, e entram em acordo e o casal então aceita reencarnar e receber Segismundo como filho, para que então eles pudessem reparar aquele sentimento ruim que ficou no passado e transformar tudo isso em amor. Foi uma situação difícil, porque no início, os nossos campos vibratórios ainda se repeliam todas as vezes que se aproximavam. Foi necessário um trabalho muito grande para que então eles pudessem se aproximar e a reencarnação fosse possível. E na elaboração dessa reencarnação, vários engenheiros espirituais desenham o mapa cromossômico de Segismundo, desenhando, fazendo com que justamente na área cardíaca, que foi o local onde ele desferiu o tiro que matou o marido da sua mulher amada, desenhou justamente ali um defeitozinho, programou um defeitozinho, de forma que Segismundo ia reencarnar e em determinado momento da sua vida, não seria durante a infância, ele não nasceria com aquele problema, mas ele só apareceria num determinado momento de sua vida que ele causaria a dor que ele causou, dor física que ele causou naquele homem que ele desferiu o tiro, e traria para ele as perturbações necessárias para que essa dor o educasse. E assim acontece. Então veja bem o trabalho que a espiritualidade tem e a forma que a espiritualidade age, nos dando a oportunidade de reparação. Às vezes a gente tem um problema, a gente reclama dessa, está aqui doendo, o intestino está ruim, e a gente reclama, e às vezes a gente não faz ideia que é uma dor reparadora, foi desenhada ali especialmente para o Sérgio, para aparecer naquele momento da vida dele, para que ele se liberte de um mal que ele produziu, que ele fez no passado, naquele momento exato que ele tem condições de resgatar. Para que então a gente possa retornar ao plano espiritual, agora sem esse peso na consciência, sem esse sentimento de culpa, sem essa pedra em nossa bagagem. Dessa forma, o que a doutrina espírita mostra para a gente? Que Deus é justo, mas que Deus é bom. Que Deus nos cobra na medida exata, de acordo com as nossas necessidades, em um momento que nós temos condições de pagar. A gente só não paga se a gente não quiser. Tem gente que é caloteiro, esconde o dinheiro e diz que não tem condição de pagar, mas Deus sabe. Se algum problema apareceu na vida da gente, tenha certeza. Primeiro, você é o responsável por ele. Segundo, você precisa reparar. Terceiro, você já tem condições de reparar. As dores, os sofrimentos reparadores só aparecem em nossas vidas quando existem essas três condições. Somos os autores, temos a necessidade e temos a condição. Sem isso, ela não aparece. Isso muda a minha visão e eu passo a olhar os sofrimentos, as aflições, as angústias como uma boa companheira, como uma grande amiga, como uma bênção que Deus colocou em minha vida para que eu me livre de um peso que eu venho carregando há algum tempo lá do plano espiritual de outras existências. Então, antes de maldizermos, de reclamarmos, de trazermos isso como um fardo injusto em nossas vidas, devemos agradecer a Deus
e a espiritualidade que está nos proporcionando essa chance do resgate, e melhor de tudo, está junto conosco, nos auxiliando, porque eles nunca nos deixam. O estudo, o recado era esse, pelo menos que veio à minha cabeça durante o tempo que eu estava me dedicando ao estudo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que os bons espíritos nos auxiliem a compreender esses ensinamentos para que a gente caminhe feliz com eles. Muito obrigado a todos vocês pela participação, pelo carinho, pela atenção. Muito bom, né? Então pode ficar para trabalho de casa da gente, né? A leitura do capítulo 5 do Evangelho, para a gente relembrar as palavras do nosso querido irmão e a gente continuar nossas reflexões a respeito disso tudo, que é da justiça das aflições, né? Muito bom. Que Deus abençoe o nosso irmão palestrante pelas reflexões que nos trouxe, pela consolação que nos trouxe diante das vicissitudes, né? Então agora vamos fazer nossa prece para encerrar o momento de estudos e dar início ao nosso segundo momento de trabalhos, os trabalhos de paz. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas consolações que o Senhor nos envia, juntamente com o aprendizado necessário à nossa iluminação. Obrigado pelas palavras trazidas através do nosso irmão. Obrigado pelo teu Evangelho. Obrigado por nunca ter desistido de nós, apesar da nossa resignação no erro. Permite, Mestre Jesus, que nós, cada vez mais, observando o teu Evangelho, observando as tuas palavras, teus ensinamentos e, acima de tudo, teus exemplos, possamos cada vez mais caminhar sobre as tuas pegadas, na direção da luz. E assim, querido Mestre Jesus, seja, pois, em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, que rege os nossos trabalhos, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai eterno, que possamos dar por encerrado o momento de estudos e dar por iniciados um momento de paz dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.